general Augusto Heleno tem direito ao sacrossanto exercício da defesa. E, no devido processo legal, é lícito que ele peça acesso aos autos para ver o que tem lá, e o que pode eventualmente encrencá-lo nesse processo. Agora, há duas possibilidades. Ou essas atividades clandestinas se realizaram com o conhecimento do general Augusto Heleno, que, como chefe do Gabinete de Segurança Institucional, controlava a ABIN, ou as coisas aconteceram à sua revelia. Em nenhuma hipótese, o general Augusto Heleno ficará bem diante dos refletores. Se aconteceu com o seu conhecimento, ele é cúmplice. Se aconteceu à sua revelia, ele é relapso. Então, nas duas hipóteses, fica mal o general. A ABIN hoje, por conta de um decreto do presidente Lula, foi transferida do GSI para a Casa Civil. Hoje, a ABIN está subordinada, está pendurada no organograma da Casa Civil. Mas, durante o governo Bolsonaro, a ABIN era parte integrante do Gabinete de Segurança Institucional. Então, convém ouvir o general Heleno. Eu me recordo, Fabiola, logo nas pegadas da vitória do Bolsonaro, na eleição de 2018, nós entrevistamos no UOL o general Heleno, porque era um dos principais nomes vinculados ao então presidente eleito. Sabias que ele ocuparia algum posto de relevo? E nós, me lembro, como se fosse ontem, perguntamos ao general Heleno se não era inadequado esse relacionamento do Bolsonaro com generais da reserva e o eventual aproveitamento desses generais em funções no governo Bolsonaro. E o general Heleno dizia, naquela época, que seria ruim para o Brasil que generais cuja formação se deu com o aporte de verbas públicas, que esses generais, enquanto estão na ativa, no serviço ativo das Forças Armadas, eles fazem uma série de cursos de formação, inclusive no exterior, tudo bancado com dinheiro público, e ele dizia que seria lamentável se pessoas tão bem formadas fossem impedidas de ocupar funções, ainda que mesmo funções civis, porque o Estado precisava usufruir do talento e do conhecimento desses generais. E o que nós verificamos durante a gestão Bolsonaro é que esses generais foram como que abastardados pelo então presidente da República. E no caso do general Heleno, houve um rebaixamento, não podendo elevar a sua própria estatura, o general rebaixou o pé direito do Gabinete de Segurança Institucional, que foi chefiado por ele. E vimos espetáculos deploráveis, como a gestão do general que desvirtuou o serviço, general Pazuello, o serviço de saúde do país, durante a pandemia. Então, o general Heleno, ele abastardou a sua biografia, que era melhor do que é hoje, antes do governo Bolsonaro. E, neste caso específico, ele deve explicações. E, como disse no início, nenhuma explicação que ele der, se for comprovada a existência de um sistema paralelo de espionagem durante o governo Bolsonaro, nenhuma explicação que o general Augusto Heleno for capaz de providenciar será boa para ele. Porque ou foi feito com a sua cumplicidade, ou foi feito à sua revelia. E ficará mal o general em qualquer hipótese, Fabiola. Vamos lá, tem algumas questões aqui, professor Mairovich, começando por essa que é o que eles falam, né? Não tivemos acesso, eles usam normalmente assim, não tivemos acesso aos autos, o que não é isso ainda, né? Não tivemos acesso aos documentos de investigação, não tivemos acesso ao processo. Como é que funciona, professor Mairovich? Quer dizer, a Polícia Federal, na prática, né? A Polícia Federal tem lá, chama para um depoimento, ela não é obrigada já a mandar para o advogado o que que está sendo alvo de investigação? Tem esse período, isso faz parte dos trâmites? Explica para a gente aí. O primeiro é fundamental, é uma garantia constitucional, qual seja a ampla defesa,
para ampla defesa, você tem que ter a informação. Senão nós caímos, e vamos à literatura, na obra monumental, gigantesca do Kafka, O Processo, onde, de repente, não se sabe, aquele que é suspeito, não sabe o que está acontecendo, ele está sendo imputado, acusado do quê? Então, isso é muito importante, que se tenha acesso às informações, ao que foi apurado, a fim de que se busque a ampla defesa. Porque o objetivo de um inquérito, e a justiça, a justiça não é essa justiça medieval, essa justiça que a gente teve de Torquemada. A justiça tem que buscar o quê? Não deixar impunes os crimes e não punir os inocentes. Ela não pode jogar de um lado só. E, quando tem essa fase de investigação pela polícia judiciária, tem que se dar também elementos para que a pessoa verifique e revele no próprio inquérito e, posteriormente, ao Ministério Público e à Justiça, como ele atuou. Isso está na garantia da ampla defesa. Agora, já que foi tocado, e eu engasguei, então ficou engasgado, o Josias lembrou que a BIM hoje está na Casa Civil. Ora, 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 Fabiola, isso foi uma maneira do Lula colocar a BIM no freezer, porque o que tem a Casa Civil, usando uma expressão grosseira, o que tem que ver a cueca com as calças? O lugar dela é segurança institucional, não é Casa Civil, que tenha outras atribuições. Então, veja que o próprio Lula, ao invés de deixar a coisa como está, ele parece que quer tirar também a BIM de cena, e por isso a colocou na Casa Civil. Num erro, hein? Professor Walter, eu tenho uma dúvida, queria aproveitar os seus conhecimentos técnicos para elucidar. Num caso como esse, Maçarico ou sem maçarico, Josias? com maçarico sempre, num caso como esse, em que o processo corre sob sigilo, segredo de justiça, o general Augusto Heleno pede acesso aos autos. Aí vai lá o advogado, ele pode ter acesso aos autos se o processo corre em segredo de justiça, e aparentemente até aqui, pelo que se divulgou, o Augusto Heleno é um coadjuvante do inquérito. Ele pode ter acesso à íntegra dos autos, ou a Polícia Federal tem que fazer ali um apanhado do que pode eventualmente resvalar no Augusto Heleno para que ele tenha um acesso apenas parcial aos autos. Como é que funciona isso? A polícia pode, e atenção, e deve, é que aquilo que ainda não está concretizado, está em apuração e pode sofrer, portanto, influência, isso aí pode não ser aberto, porque ainda está em curso, ainda não está a coisa materializada, mas todo o resto que não seja investigação específica, em caso específico, e que isso possa atrapalhar, porque aí vai vazar, aí existe essa possibilidade de não acesso. Mas tudo mais a necessidade, sim. E a lembrar que a gente saiu do modelo inquisitorial, onde isso tudo era apurado, sem que houvesse o investigado qualquer direito. Hoje a Constituição fala em ampla defesa. Evidente que existe na ampla defesa um interesse maior, que é o interesse do Estado, e, portanto, se tiver em desenvolvimento uma diligência sigilosa, ela precisa ser preservada.